São poucas as alterações que a gente consegue observar, né? É mais neoplasia, alterações inflamatórias, e não são órgãos muito complicados de se avaliar, certo? São bem acessíveis, então a maioria vai conseguir avaliar bem, tá? Os testículos, então, relembrando, eles são encontrados na bolsa escrotal, né, vão possuir um formato ovalado, uma superfície irregular, né, em casos normais. Mediastino testicular é o que a gente vai utilizar para a identificação do testículo quando a gente pensa em testículo ectópico. Ele é uma linha central e bem desenvolvida, então o normal é que a gente consiga, né, ver essa linha mediastinal bem evidente. O parênquima testicular, ele é homogêneo, com uma linha fina, com uma textura fina, e cápsula e pericóide, a gente consegue ver a cápsula testicular. E o mediastino, como eu falei, é visto como uma linha fina e central e hiperecogênica. Relembrando lá da anatomia, que a gente vai ver cabeça do epidídimo, também vai estar na região cranial do paciente, né, voltado para a cabeça, corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. E aqui o testículo. Plexo pampiniforme, que é o que vai fazer aqui, então, toda a irrigação, né, de epidídimo e testículo. Então, aqui o plexo pampiniforme, cauda do epidídimo, cabeça do epidídimo, né, e que os ligamentos, isso a gente não vê no ultrassom, né, e que o testículo. No corte transversal, a gente vai ver o quê? Sempre lembrar, o transdutor vai estar encostado aqui na pele, né, na bolsa escrotal. E, então, o que a gente vai ver primeiro? Vai ver primeiro o testículo e mais ventral, né, o epidídimo. Então, essa é a sequência que a gente vai ver. Testículo, epidídimo, certo? No corte transversal, e aqui a linha mediastinal central vai aparecer como uma bolinha hiperecóica. Então, aqui no ultrassom, a gente vai ver da mesma forma, né? Num corte longitudinal, testículo, bem homogêneo, linha mediastinal, aqui da mesma forma, testículo, cabeça do epidídimo, aqui, cauda do epidídimo, corpo do epidídimo, testículo. Aqui não tá aparecendo a linha mediastinal, é por causa do corte, tá? Então, dependendo do corte, a gente, da angulação que a gente faz com o transdutor, a gente não vai ver aquela linha tão definida, né? Então, se a gente pôr bem em cima do testículo, a gente vai ver a linha bem definida, igual aqui. Então, aqui, a cauda do epidídimo. Então, o epidídimo, ele é mais hipoecóico do que o testículo, justamente porque ele é mais irrigado, né, do que o testículo. Quais são as alterações que a gente vai encontrar, né, ali testiculares? A principal alteração que a gente tem é o criptorquidismo, né, o testículo ectópico. Geralmente, o testículo ectópico, ele vai ter uma arquitetura normal, porém, ele vai ser pequeno e hipoecóico em relação, se o contralateral estiver na bolsa, a gente pode comparar os dois. Mas se os dois forem ectópicos, o que acontece também, a gente não vai ter como comparar os dois, né? Os dois vão estar pequenos e hipoecóicos. O testículo ectópico, ele pode ser encontrado em qualquer local entre o polo caudal do rim até as regiões inguinais. Então, quando a gente está procurando o testículo, ó, o meu cachorrinho aqui, de exemplo, o que a gente vai ver? O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o transdutor e vir aqui desde a região caudal, né, do rim, e vai varrendo até a região da pelve, de um lado e do outro. Isso quando ele está intraabdominal. O local intraabdominal que mais acontece a presença do testículo ectópico
é, na verdade, na frente aqui da bexiga. Então, o local mais frequentemente que a gente vai encontrar um testículo ectópico é em frente à bexiga, na região média do abdômen, caudal, e é bem superficial. Na maioria dos casos, ele é bem superficial, bem na região logo abaixo da musculatura abdominal, certo? Na maioria dos casos. Claro que não é uma receitinha de bolo. Se o mediastino, aquela linha central, não estiver desenvolvida, a identificação do testículo vai ser mais difícil, claro, porque o testículo em si, ele parece muito um linfonodo. A gente só consegue diferenciar ele pela presença mesmo do mediastino central ali. Os testículos, eles podem ser também inguinais e inguinal, são os mais fáceis de serem identificados, porque até mesmo pela palpação a gente já identifica que tem presença ali de um testículo, mas tomar o cuidado para não confundir um linfonodo inguinal com um testículo. Por isso que a gente tem que sempre procurar a linha mediastinal para saber que aquilo é testículo e não linfonodo, porque tem linfonodo ali na região inguinal também. Os testículos, quando eles são inguinais e intraabdominais, eles estão mais predispostos à neoplasia, porque eles vão estar numa área não usual, numa temperatura não usual, então eles vão ter mais predisposição ao desenvolvimento de neoplasias. Então, aqui só exemplos, né, de testículos ectópicos. Aqui a gente tem um testículo no saco escrotal, normal, e aqui a gente tem um testículo ectópico. Esse aqui, no caso, ele é intraabdominal. Por que eu sei que ele é intraabdominal? Porque aqui, ó, é músculo. Então, ele está abaixo da musculatura. Quando ele é inguinal, a gente não vê músculo. Ó, tá vendo? Ele está bem superficial. Mas é claro que a gente consegue fazer essa diferenciação também lá na hora, porque esse que está dentro da cavidade, ele não vai estar na região inguinal, ele vai estar mais ali, ou cranial, a bexiga, no meio de intestino, às vezes a gente vê alça intestinal e o testículo lá no meio, né, também é comum. Mas aqui pela imagem, só pela imagem eu sei que ele não é inguinal, porque eu estou vendo aqui o músculo abdominal, certo? Ele não está superficial, diferente desse aqui, ó, que não tem músculo aqui, tem só pele. Aqui nessa imagem do testículo do saco escrotal, essa imagem tá boa para a gente ver aqui o epidídimo, ó. Esse aqui é o epidídimo e a cauda do epidídimo, certo? E mostrar também a diferença, né? Que geralmente esses são os mesmos pacientes, esse aqui também é o mesmo paciente. São pacientes diferentes. Esse aqui, o testículo que está no saco escrotal, nos dois casos, a gente vê que o testículo do saco escrotal, ele é muito maior, né, muito mais desenvolvido que o testículo ectópico. E o testículo ectópico a gente consegue ver que é um testículo porque tem a linha mediastinal preservada, aqui, ó. Mais ou menos preservada, né, tá mais irregular, mas tem a linha mediastinal ali. Quando é linfonodo, aqui na região inguinal, a gente não vai ter essa linha central. Nos felinos, essa avaliação pode ser um pouco mais complicada, porque ele pode não estar na região inguinal. Ele pode estar apenas um pouco mais cranial, bem no centro ali do pubis, do gato, mas um pouquinho mais cranial do que o saquinho. Uma técnica que a gente pode utilizar para achar testículo ectópico em gato é palpação digital, ali na região do pubis, né? Como se fosse a região perianal. A gente vai pegar o dedo, vai colocar na região perianal e vai dar uma apertadinha. Porque quando a gente aperta, o testículo aparece, né? Então, essa técnica, ela é boa para a gente conseguir identificar o testículo ectópico em gato. A gente aperta aqui a região perianal e o testículo aparece aqui cranial, certo? É mais fácil de ver.
aqui, esse caso do Moon foi um dos casos em que o gato foi castrado, eles tiraram só um testículo e ele ficou completamente doido depois que deixaram o testículo para trás, né? Que tirou só o testículo ectópico. Esse gato aqui também, foi o amarelo, ele também teve essa mesma alteração comportamental. Então, os dois gatos que eu peguei, que foram castrados e o testículo ectópico ficou, tiveram essa mesma alteração comportamental logo após a castração, tá? E depois que foi retirado o testículo ectópico, eles voltaram ao normal. E nos dois casos, estava bem aqui na linha do PUPS, no subcutâneo, então é a região mais comum da gente ver testículo ectópico em gato. Mas não é tão frequente, igual no cão. Além dos testículos ectópicos, a gente também vai ter as neoplasias testiculares. A gente vai ter principalmente 3 tipos tumorais, lembrando que o ultrassom, ele não vai conseguir, né, diferenciar entre os tipos tumorais, mas a gente tem algumas outros achados que podem sugerir o tipo tumoral, tá? Os tipos tumorais são os intersticiais, né, os de células de Sertoli e os seminomas. Os de células de Sertoli, geralmente eles vão ser produtores de glicocorticoides, então eles podem dar síndrome de feminização no cão e podem causar também supressão medular, né? Então vai ser um cão que vai ter uma linfopenia, né? E redução do testículo contralateral. Os seminomas, eles não vão ser produtores de hormônio, né? Até porque os túbulos seminíferos, eles são responsáveis pela produção das proteínas que vão nutrir ali o sêmen, né? Os seminomas, geralmente eles são grandes, são solitários e unilaterais, né? Acometem apenas um testículo e eles podem ter áreas de hemorragia ou de necrose. Então, são aqueles tumores bem volumosos com áreas bem anecoicas, né, sugestivas de necrose, né, que é do local. Os tumores das células de Leydig, eles vão ser achados incidentais em pacientes mais velhos, né, geralmente. É bem comum no cão mais velho. Os achados ultrassonográficos, eles vão variar desde nódulos pequenos e circunscritos até formações complexas, geralmente quando são seminomas, com alteração da arquitetura testicular normal. Às vezes a gente vai ter um pequeno nódulo que não vai alterar aquela linha mediastinal íntegra, né? A gente vai ter a linha mediastinal preservada. Tumores epididimais são extremamente raros. Eu, particularmente, nunca vi um tumor epididimal. Eu vejo mais alteração de epididimite. Também é raríssimo. Sei lá, em 10 anos que eu faço ultrassom, eu devo ter pegado uns 3 casos de epididimite. É muito raro. E o tumor testicular, como que ele vai aparecer? Golden Retriever com estrangúria, hematúria e tenesmo, né? Então, ele tem todos os achados que sugerem uma, uma hiperplasia prostática, né? Vamos ver o que ele está tendo aqui. Testículo, epidídimo, o testículo está pequeno. Ó, ele fala que o testículo está pequeno. Esse testículo, né, que ele está avaliando, está pequeno, e o epidídimo está até maior. Ó, epidídimo, testículo pequeno e hipercóico, esse que ele está avaliando. Epidídimo. Ó, o testículo. Parênquima ligeiramente heterogêneo, com um nódulo pequeno aqui e indefinido. Aqui o nódulo. Isso daqui é o nódulo. Bem pequenininho. Deixa eu voltar o vídeo aqui para vocês verem em tempo real. Vai, passou.
Aqui o outro testículo. Esse testículo já está grande, com perda. Aqui a linha mediastinal está bem pouco definida, né? Contorno irregular e vários nódulos, né? Tornando o aspecto bem heterogêneo, né? Eles são confluentes, os nódulos. Que é epidídimo. Tem cistos. Aí comparando os dois testículos, um grandão e heterogêneo, o outro pequenininho. Que esse aqui é epidídimo, certo? Que é testículo. Testículo, epidídimo. Aí, ó, para surpresa, eles fizeram, tinha também aumento prostático, tá? Por isso que ele estava com tenesmo, estrangúria e hematúria. Aí no testículo esquerdo, era um tumor de célula de Leydig, aquele nódulozinho pequeno, né? E no testículo direito, que era aquele grandão, né, com várias, um aspecto bem heterogêneo, era um seminoma. E a próstata, eles não mostraram a imagem, mas eles fizeram a biópsia que era uma prostatite crônica, provavelmente devido à presença, né, da alteração testicular. Aqui mostrando vários aspectos do mesmo tumor de células de Leydig, aqui. Um pequeno nódulo, tumor de células de Leydig, a linha mediastinal está íntegra, mas tem um nódulo pequeno aqui. Esse outro aqui, com um nódulo sólido cístico, né? Tem aspecto sólido com áreas císticas. Testículo esquerdo também com uma área cística, anecoica. E outro aqui totalmente alterado também. E aqui, ó, o seminoma que eles falam que ele causa uma alteração, uma tumoração maior, né? Então, ele tem a presença aqui de uma área bem grande que de alteração neoplásica, uma área de provável necrose tumoral aqui na região, aqui também, ó, uma área de necrose tumoral, e aqui a gente já tem perda daquela linha mediastinal do testículo, o testículo totalmente alterado, eram seminomas, que não são produtores de hormônio. Aqui tumores de células de Sertoli, vão dar aquela síndrome da feminização. Então, nódulo, aqui testicular, um testículo totalmente alterado. E aqui uma coisa que ele mostra, isso daqui ó, é a bexiga, isso daqui caudal, dorsal a bexiga, isso é linfonodo, né? Então, tem alteração de linfonodo e aqui é próstata. Então, tem provável metástase aqui, prostática. Orquite, né, que é a inflamação testicular. Geralmente ela vai ser secundária, né, a infecções carreadas via hematógena, oriundas de cistite ou de prostatite, né. Pode ocorrer também após trauma. O que eu já vi após trauma, que foi um cachorro que caiu ele estava sendo carregado dentro da carroceria da caminhonete. Ele caiu e teve uma torção testicular, na verdade. Orquite eu já vi também após picadura de inseto, pode ocorrer orquite. Então, são situações em que a gente vai saber que ocorreu algum trauma ou alguma picada de inseto que predispôs, né, à inflamação ali testicular. O testículo geralmente ele vai estar grande, vai estar com aumento, né, da sua temperatura, então vai ter outros achados que vão sugerir que realmente trata-se de uma orquite.
E vai ter alteração ali da pele também, a pele pode ficar mais edemaciada, tem outros achados clínicos, né, que vão auxiliar nos achados da imagem. Os achados, a gente vai ter o quê? Uma alteração difusa da ecogenicidade testicular e do epidídimo, né? Que geralmente a orquite vai cursar com epididimite conjunta. A gente pode ter presença de massas complexas, anecoicas, né, com formação de abscesso testicular. Pode ter edema escrotal, igual eu falei para vocês, que geralmente na avaliação clínica a gente já vai ver que tem alteração da pele do escroto. E o edema escrotal a gente pode ver também na imagem. Em casos crônicos, né, de orquite, a gente pode ter o quê? Tudo aquilo que se torna crônico, a gente pode ter vai ter ocorrência de formação de fibrose. E essa fibrose pode, então, diminuir o volume do testículo e do epidídimo. Então, ele vai ficar menor, né? Então, isso em casos de orquite crônica. No orquite aguda, o que a gente vai ver é isso, é um testículo aumentado de volume, com áreas aqui hipoicóicas, indicando mesmo como se fosse um testículo edemaciado, né? Isso é bem característico. E é um paciente que ele vai apresentar uma dor extrema, né, na palpação. Então, todos esses achados de imagem, né, esse testículo totalmente heterogêneo, com o seu volume aumentado, presença de edema, né, líquido dentro do saco escrotal, isso não é normal, todos esses achados nos levam a pensar que pode ser, então, um caso de orquite. Fazer um parêntese aqui na aula, pacientes que apresentam edema escrotal, né, que é presença de líquido dentro do escroto, a gente tem que pensar também em outras causas que podem estar comprometendo a drenagem, né, desse paciente. Então, paciente com linfoma, ele pode ter edema testicular, paciente com insuficiência cardíaca do lado direito, ele pode ter edema testicular por congestão e extravasamento de líquido no testículo. Então, às vezes, o testículo está normal, mas tem edema no testículo. Então, a gente tem que lembrar que outras alterações sistêmicas, né, podem levar a esse edema, né, de testicular. E aqui, ó, a gente vê também, normalmente no testículo normal, vamos voltar lá no normal, a gente não vê a pele tão espessa, né, a pele do testículo. Aqui, nesse caso, da orquite, a pele está um pouco mais espessa, né, então também tem edema da própria pele, né, então tem edema escrotal e presença de líquido aqui dentro do escroto, certo? Na orquite. Aqui mais um caso de orquite com um leve aumento aqui do epidídimo também. E aqui, ó, isso aqui tudo é edema do escroto, tá vendo? Tá bem espessada a pele do escroto. Então, isso daqui também era um caso de orquite, mas era mais um edema escrotal, eu não lembro se esse cachorro foi picado, o que foi, mas a pele do escroto que estava bem edemaciada, né? Então, sempre a gente tem que lembrar de associar ao histórico clínico do paciente. E esse testículo também, com a idade, ele pode apresentar áreas de degeneração testicular, né? Igual aqui nesse caso, em que a gente tem o testículo e áreas de fibrose, de calcificação. Isso é muito comum em pacientes mais velhos, eles apresentarem esses pontos de calcificação que são sugestivos mesmo de degeneração senil, né? Então, pode acontecer esses pontos de calcificação testicular. Em pacientes jovens, é pouco comum a gente pegar esse tipo de alteração, mas pode acontecer. E isso pode auxiliar lá na avaliação andrológica. O paciente que vai ser colocado para cruza, que tem esse tipo de alteração, pode ser que ele não tenha uma boa performance andrológica, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas é claro que
Existem outras avaliações que são muito mais específicas, né? Até mesmo o espermograma faz em cães, né? A gente consegue avaliar fazer esse tipo de avaliação muito melhor do que pelo aspecto de imagem. Torção testicular. O que a gente vai pensar em torção? Primeiro que é um paciente que vai chegar com muita dor para fazer a avaliação ultrassonográfica. E quando a gente vê esse testículo hipoecóico, por que ele fica hipoecóico? Vamos pensar lá na circulação. Se teve torção testicular, o plexo pampiniforme lá também torce junto, né? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter uma alteração tanto da chegada do sangue quanto da saída, né? Então, o testículo vai ficar o quê? Congesto. Uma vez que ele fique congesto, vai acumular sangue lá no testículo. E esse acúmulo de sangue vai fazer com que aumente o volume de líquido, né, testicular, e esse aumento de volume de líquido vai fazer com que ele fique mais hipoecóico, né? Então, todas essas alterações vasculares que causam congestão geralmente vão cursar com diminuição da ecogenicidade do tecido. Isso vale tanto para o testículo, quanto, por exemplo, uma torção esplênica, né, também vai causar essa alteração de ecogenicidade no baço, né, ele vai ficar mais escuro devido à congestão causada pela torção dos vasos e comprometimento do retorno venoso, né? Outra coisa que a gente então vai ficar um testículo hipoecóico e heterogêneo, vai ficar parecendo mesmo cheio de talhadinhos aqui, né, no parênquima, vai ficar bem heterogêneo. Outra coisa que a gente pode utilizar para auxiliar nessa detecção, né, que houve uma possível torção, é usar o Doppler, né? Uma vez que a gente liga o Doppler aí no testículo que está torcido, a gente não vai ter informação, sinal Doppler nenhum, porque não vai ter circulação sanguínea, né? Então, o Doppler também vai auxiliar na detecção, né, no diagnóstico de torção testicular. Claro que o mais importante também vai ser a informação clínica, um paciente que está com uma dor absurda, que na palpação também vai ser um testículo bem rígido, né? Então, utilizando a avaliação clínica junto com a alteração da imagem, a gente chega no diagnóstico de torção testicular, que é bem, não é tão comum, mas um paciente que sofreu trauma, a gente tem que pensar nela. Uma curiosidade aqui que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já peguei, não foi um, mas acho que 2 casos de pacientes que foram atropelados e o tutor relata que o testículo, ele estava no saco escrotal e depois do acidente ele foi parar em região inguinal. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já peguei 2 casos assim que o tutor jura de pé junto que ele não era criptorquida e com o trauma teve esse deslocamento testicular. Mas pensando que tem testículo que ele é móvel ali naquela região, eu até acredito mesmo que pode ter sido do trauma, que no momento do trauma ocorre o deslocamento do testículo ali para a região inguinal, então não é impossível, mas foi 2 vezes que aconteceu isso, o tutor jurar de pé junto que ele estava na região do saco escrotal e ele foi parar na região inguinal, e realmente tem outros sinais de trauma, né? Tem edema na região e tal, então pode acontecer também. Hérnia escrotal. Lembrar que a gente tem o canal inguinal ali, normal, que é por onde passa o suprimento sanguíneo, né? Que são... esqueci o nome da veia, da artéria que passa ali. É inguinal mesmo, né? Que passa ali na região inguinal. Então, sempre a gente vai ter uma aberturinha ali naquela região, mas essa abertura pode ser maior do que o normal. E essa abertura do canal inguinal maior do que o normal pode gerar a ocorrência de hérnias. E essa hérnia aqui foi curiosa porque a gente tem o testículo
E olha o que tem dentro do saco escrotal, alça intestinal. Então, pode ocorrer a passagem de estruturas abdominais pelo canal inguinal e ele pode ir parar dentro do saco escrotal. Não é tão comum, mas pode ocorrer também. Então, a gente pode ter achados inusitados. Esse cachorro foi castrado, corrigiu a hérnia e tal, mas lembrar que a gente pode ter essas hérnias mais bizarras, né? Hérnia escrotal. E eu quase não pego, como eu falei para vocês, eu acho que esse é o segundo caso que eu pego de alteração de epidídimo. Mas o que eu mais vejo é isso daqui, ó. Um epidídimo mais... Esse aqui é o epidídimo esquerdo, tá normal, aparentemente. É um cachorro mais velho, né? Ah, não, não é tão velho. Mas ele é um golden, né? 5 anos já tá ali na meia-idade. Então, um testículo mais heterogêneo, mas a gente vê aqui também que o epidídimo esquerdo está normal, hipoicóico, e o direito, ele está bem espessado, isso aqui tudo é o epidídimo. Ó, isso aqui tudo é o epidídimo, toda essa espessura. E aqui, na região da cauda do epidídimo, a gente vê essas estruturas tubulares. Isso aqui pode ser o quê? Dilatação de túbulos de cordões espermáticos, né? Então, pode acontecer esse tipo de alteração. Eu já vi também o testículo cheio de bolinhas, que são vários cistos. A gente liga o Doppler, isso não cora, então são mesmo dilatação de túbulos de cordões espermáticos, né? Aqui na região do epidídimo. E esse cachorro, ele é de uma médica que é ginecologista, e ela mesma já veio com diagnóstico, ela falou que ele tinha um epididimite crônica, e realmente, ele tem esse testículo, esse epidídimo bem espessado, tem essa dilatação dos canais espermáticos aqui. Aqui também a gente vê o epidídimo espessado, esses canais dilatados, e aqui no vídeo a gente vê melhor, ó, o testículo, o epidídimo e a dilatação aqui dos canais espermáticos. A gente pode fazer também o diferencial aqui com o Doppler, e vai ver que isso não cora, porque tem cachorro que tem o plexo pampiniforme bem evidente, então pode até aparecer isso daqui, mas quando a gente joga o Doppler aqui, isso não cora, tá? E o plexo, ele tá mais na região da cabeça do epidídimo, né, e aqui é a região mais de cauda, na região caudal do epidídimo. E esse cachorro ia ser castrado também. Bom, em relação aos machos, era isso que a gente tinha para falar. Eu vou começar. Vamos começar a falar das fêmeas. A gente vai começar a falar só das alterações aqui do útero e a gente deixa o mais legal para tarde. Que é a gestação. Então, vamos lá. Sistema reprodutor feminino. O que a gente vai avaliar no sistema reprodutor feminino? Principalmente o útero e os ovários. A vagina em si a gente não avalia com ultrassom, mas é porque é igual o pênis, né? A gente tem acesso à vagina por meio de avaliação clínica, né? A gente consegue fazer citologias por imprint, consegue avaliar mesmo a vagina clinicamente, não precisa do auxílio da imagem. Já
O útero e ovários, a gente precisa fazer avaliação por meio de exame de imagem. Então, os órgãos que a gente vai avaliar: sistema reprodutor feminino, útero, decúbito dorsal, a gente coloca a cachorro de barriga para cima, fazer a avaliação do útero. Ovários, a gente pode fazer essa avaliação no decúbito lateral ou dorsal. Oviduto a gente não consegue ver, né, que é a comunicação entre ovário e útero. Vagina e vulva, né, que a gente tem uma vagina, uma região mais interna da vagina, a gente não consegue avaliar por meio do ultrassom, porque é uma localização intrapélvica, então o osso do pubis impede a avaliação dessas estruturas. As mamas, na rotina, a gente não tem o costume de fazer avaliação ultrassonográfica de mama, até porque as neoplasias mamárias, elas são palpáveis, né? As nodulações, e isso faz com que o que mais seja feito seja a citologia, né, para avaliar essas massas. Mas já tem estudos sendo feitos para avaliar essas neoplasias, avaliar o tipo de circulação, para sugerir uma malignidade ou não, mas o acesso ali citológico é muito fácil, né? Então, a avaliação citológica é muito acessível, o que faz com que a avaliação ultrassonográfica não seja muito solicitada. Mas um caso que a gente faz bastante é fazer o diferencial de massa e inflamação, né? Quando a gente tem aquelas cadelas no puerpério, né, recém-paridas, que tem aumento de volume, inflamação, com vermelhidão de mamas, o ultrassom, ele pode ser utilizado para fazer diferencial entre inflamação e neoplasia. Mas é claro que, como eu já disse em outras situações, o ultrassom não é histopatológico, então ele vai conseguir ver que tem mais edema, que não tem nódulo, né? Então vai sugerir mais inflamação do que neoplasia. Mas pelo aspecto clínico, pelo histórico clínico da paciente, a gente já chega na conclusão só pela clínica que aquilo é mastite. Mas o ultrassom, ele pode ser utilizado sim nessa diferenciação, certo? As indicações para fazer a avaliação do sistema reprodutor feminino, né, das cadelas e gatas, é para a avaliação gestacional, né, acompanhamento do desenvolvimento gestacional, cadelas ou gatas que apresentem secreção vaginal também vão ser submetidas à avaliação ultrassonográfica, né, para pesquisa de piometra, ou para fazer diagnóstico diferencial entre uma piometra e uma vaginite, né, que às vezes a cadela está apresentando secreção, mas quando a gente faz a avaliação ultrassonográfica, o útero está normal, aí já vai mais tendenciando para uma vaginite. A gente pode também fazer avaliação ali de distúrbios hormonais, principalmente pensando em ovários policísticos, vão ser cadelas que vão apresentar cios de repetição, gestação pseudociese, então a gente pode fazer a avaliação ultrassonográfica para pesquisa, então, de ovários policísticos. E massas palpáveis em fêmeas inteiras, né, ali na cavidade pélvica, ou em abdômen superior lateral direito ou esquerdo, né, a gente pode solicitar ultrassom pensando, então, neoplasias uterinas ou neoplasias ovarianas. Os transdutores de escolha que a gente vai utilizar para fazer esse tipo de avaliação são os transdutores da maior frequência possível, a depender do porte da paciente, né? Lembrando que os transdutores de 5 MHz a gente vai utilizar para pacientes de porte médio a grande, e os transdutores de 7,5 a 10 MHz, que são frequências maiores, para pacientes menores. Quanto menor a paciente, a gente vai utilizar frequências maiores, né? Que a gente vai ter uma qualidade de imagem muito superior. E a gente pode utilizar
tanto transdutores lineares, pensando na avaliação do útero principalmente, quanto os microconvexos ou os convexos, a depender do tamanho da paciente. Os lineares para os pacientes pequenos é o ideal, que a gente vai ter uma imagem muito superior, e os microconvexos e os convexos para pacientes maiores. Lembrando que quanto maior a paciente, quanto mais gorda, né, mais obesa, a obesidade vai atrapalhar extremamente na localização dos ovários. Porque o ovário ele é circundado por gordura. Então, quanto mais gordinha a paciente, pior vai ser a avaliação, então, ali dos ovários. Lembrando da anatomia, da localização, então, né, das estruturas, o que a gente vai utilizar como pontos de referência para a localização dos ovários? Os rins, né? Os ovários sempre vão estar caudais aos rins. Nas cadelas e nas gatas, além de ser caudal ao rim esquerdo, ele vai ser medial aqui ao baço. O baço vai estar aqui mais na lateral do ovário, né? Então, o baço também pode auxiliar na detecção do ovário esquerdo nessas fêmeas. Lembrar que o ovário direito, ele vai sofrer influência, né, negativa, no caso, para a sua localização de diversas alças intestinais que passam aqui. Então, o ovário direito, ele é mais difícil de ser avaliado do que o esquerdo, porque aqui passa o cólon ascendente, passa o duodeno e jejum também sempre está aqui, né, em frente. Dependendo do porte da paciente, a região ileocecocólica pode estar aqui nessa região, né? Geralmente ele está um pouquinho mais caudal aqui, no caso, ó, que o seco, né? Mas ele pode estar um pouco mais cranial também, vai dificultar a avaliação do ovário. A gente tem os cornos uterinos, né? Que vai ligar o ovário até o corpo do útero, né? Tanto na cadela quanto na gata, o útero ele é bicorno, né? Então, ele tem 2 cornos e tem o corpo do útero aqui. Aí a gente tem cérvix e vagina. Não é possível diferenciar a região de cérvix de corpo. Aqui não, tá? É tudo bem parecido. É diferente da vaca, não sei se vocês vão lembrar lá quando a gente tinha aula de reprodução, que a gente consegue ver os anéis da cérvix da vaca. Na cadela não tem muita diferença, não. A imagem vai ser igual. E na imagem, o que a gente vai ver? A gente vai ver que caudal ao rim, a gente vai ver uma estrutura alongada, hipoicóica, que é o ovário, certo? Aqui, vesícula e o útero, como que a gente vai achar? Lembrar que o útero ele vai estar, lembrar dos pontos anatômicos de referência. O útero, dorsal ao útero, né? Ou vai estar o quê? Ventral ao útero, né? A cadela está em pé, né? Então, primeiro a gente vai ter o quê? A bexiga, aí vem útero e depois o reto. Então, o útero, ele vai estar entre a bexiga e o reto, certo? Na imagem do mesmo jeito. A gente vai ver aqui a bexiga, o útero e o reto. Então, sempre a gente vai procurar o útero entre a bexiga e o reto, certo? Aqui da mesma forma. Aqui agora, esse aqui é um corte transversal, né, do útero, e aqui é um corte longitudinal. Aqui tá muito difícil de ver, mas na imagem vai ser melhor, nos vídeos vai ser melhor para vocês verem. Aqui tá a bexiga, o útero e o reto, aqui embaixo. Então, no vídeo vai ficar mais fácil. Vamos ver como que a gente vai ver o normal. Esse aqui tá fácil de ver. Por quê? Aqui é um ovário e aqui é um folículo, né? Então, tá um ovário em estro, provavelmente.
ovário e um folículo. Então, fica fácil de ver, né, nessa situação. Aí, o corno esquerdo. Como que a gente vai diferenciar o corno do intestino? Vamos olhar aqui na imagem parada. O intestino, ele tem 5 camadas. O corno uterino, não. A gente vê a parede e um lumenzinho aqui sem nada, né? O intestino, a gente já vai ver, vocês viram com a Carla, né? Vai ver serosa, a muscular, a submucosa, a mucosa e o lumen, né? Então, a gente vai diferenciar intestino de útero pelas camadas das paredes. Mas quem está começando confunde. Não tem, é com a prática mesmo que a gente vai pegando essas diferenças. Aqui, útero. Útero é muito difícil seguir corno uterino, porque tem muita alça intestinal ali atrapalhando. Eu avalio geralmente mais o corpo do útero, e aí eu passo, ou vou olhando ali a região dos cornos, mas mais procurando alterações, né? Se tiver com líquido nos cornos, eu vou conseguir ver. Se não, é muito difícil a gente distinguir aqui, ó, o corno uterino no meio de tanta alça. É bem complicado mesmo. Só se ele tiver com conteúdo líquido, né, com uma hidrometra, ele fica mais fácil de distinguir. Aqui é a bexiga e aqui o corpo do útero. Ó. Bexiga, colo vesical e aqui o corpo do útero. Corpo do útero. Agora ele vai seguindo lá pro lado, ó, corno direito, ele tá seguindo lá pelo corno direito, vai seguindo. Ó, onde ele tá aqui, ó. Segue a mãozinha no vídeo também, ó. Tá lá em cima, tá vendo? Tá no corno. Quando ele tá avaliando o corpo do útero, é aqui caudal. Que é o corpo, ou o corno direito. Ele vai seguindo. Até caudal ao rim direito aqui, ó. E acha o corno do útero. É bem superficial, viu, o corno? Aqui já tá a pele, ó. Ele é bem superficial mesmo. E cai aqui no ovário, tá com folículo, então fica mais fácil, ó. 1, 2 folículos, fica mais fácil de ver, tá vendo? Ó, essa imagem tá bem bonita, o ovário direito. 1, 2 folículos. Ó. Esse aqui tudo é o ovário. E aqui os 2 folículos no ovário. Ah, e como que a gente vai diferenciar folículo de cisto? Vai pela clínica, né? Se o paciente está apresentando sinais de cio, então provavelmente é folículo. E pela imagem, tem como a gente diferenciar? Quando eles estão assim do mesmo tamanho, é meio difícil de diferenciar, porque o mais provável que seja folículo. Então, a gente vai diferenciar pelo tamanho dessa forma. Quando são estruturas de tamanhos semelhantes, geralmente são folículos, né, que geralmente a cadela ovula mais de um óvulo, então vai ter mais de um folículo no ovário. E quando são estruturas císticas de tamanhos diferentes, né, aí a gente já vai pensar mais em cisto patológico. Mas é muito difícil diferenciar. Só quando eles estão muito diferentes de tamanho, a gente já vai pensar mais em cisto mesmo. Os ovários, o que a gente vai ver no aspecto da imagem normal, então? Os ovários, eles vão ter um contorno alongado, ou oval, achatado. Eles vão medir em torno
de até 2 centímetros na cadela e até 1 centímetro na gata. Lembrando que na cadela a gente tem uma variação de tamanho, né, de cadelas muito grandes. E a literatura traz até 2 centímetros, independente do tamanho da cadela. Então, a gente tem que levar em consideração o tamanho dela. Mas, ovário, a gente não tem que se prender muito em tamanho de ovário, porque não tem alterações, assim, que a gente vai sugerir pelo tamanho do ovário. E claro que quando tem uma neoplasia, ele vai ficar muito aumentado de tamanho, né? Vai ultrapassar os 2 centímetros. Então, por isso que a gente não fica muito preso na medida. Porque quando tem alterações de neoplasia ou ovário policístico, esses 2 centímetros aí vai ser ultrapassado com certeza, independente do tamanho da cadeira, tá? E eu não gosto de ficar presa em medida, para falar a verdade, fora a adrenal, assim, em outros órgãos, eu não fico muito presa à medida, não, porque tem alterações que não vão causar alterações de medida, né? Então, a gente ficar presa à medida é muito complicado. E até mesmo a força que a gente faz no momento da avaliação pode alterar aquela medida. Então, se a gente ficar muito presa à medida, a gente vai ficar achando toda hora que está alterado, mas às vezes é a força da mão que fez que alterou aquela medida naquele momento, né? Então, por isso que a gente não pode ficar muito preso na medida, não. Os ovários, eles são situados, como eu já falei, caudalmente ao polo caudal do rim correspondente, né? Então, ovário direito, caudal ao rim direito, ovário esquerdo, caudal ao rim esquerdo. O ovário direito, ele vai ser situado entre a parte direita do duodeno, por isso que eu falei para vocês, tem muita sobreposição por alças intestinais, e a parede lateral. Os ovários, eles são bem laterais mesmo, né? Então, por isso que, às vezes, deitar a cadela em decúbito lateral facilita a visualização dos ovários, porque eles ficam bem na parede lateral, né? Então, às vezes, a gente faz a avaliação com o cachorrinho deitado de lado e vem com o transdutor mais de lado, caudal ao rim, para achar o ovário, certo? É mais fácil do que de barriga para cima. Quando a gente põe de barriga para cima, acaba que ele fica um pouco mais profundo. Mas com a prática, a gente vai sabendo localizar eles mesmo de barriga para cima, tá? O ovário esquerdo, como eu falei para vocês, ele está relacionado à lateral do baço, né? Então, o baço vai ficar lateral ao ovário. Então, o baço também vai facilitar a visualização do ovário esquerdo. A camada de gordura, como eu já falei para vocês também, dificulta a visualização do ovário. Então, quanto mais gorda a cadela, mais difícil vai ser de ver o ovário nessa situação, certo? E como que a gente vai ver o ovário, o aspecto do ovário, nos diferentes ciclos estrais da cadela, né? E da gata também. A gente vai ver em anestro, né, quando ela não está produzindo nada, né, não está ovulando, a gente vai ver um ovário bem homogêneo, bem liso, sem áreas císticas. A partir do momento que a cadela entra em proestro, a gente já identifica os folículos. Tá vendo que os folículos, que não são patológicos, eles são de tamanhos bem parecidos uns com os outros, diferente de uma cadela que tem ovário policístico, né, que vão ter folículos, cistos, né, de tamanhos distintos. Aqui, esse ovário mede 1 centímetro, né, normal, é até 2 centímetros na cadela e até 1 na gata. No diestro, né, que é quando a gente sai do estro, entra no diestro, né, depois fica em anestro novamente. No diestro, a gente pode ver áreas hipoecóicas, que são regiões de cicatriz, né, onde houve a ovulação, e depois, quando entra em anestro, a gente já não vê essas áreas, né, então, um ovário em diestro é normal a gente ver essas áreas aqui, hipoecóicas. E na gestação, a gente vai ver um corpo lúteo grande, que é esse daqui. Não vê durante toda a gestação, mais ou menos até metade da gestação a gente consegue ver o corpo lúteo, depois já não consegue. Cistos ovarianos, que aspectos que a gente vai ver numa cadela que está apresentando cisto?
Fora que, quando a gente vai fazer avaliação de ovário em busca de cisto ovariano, vão ter outras alterações clínicas, né, que vão ser sugeridas, sugestivas, né, de ovários policísticos, né, que é cio de repetição, pseudociese, vai ter produção de leite, então, outras alterações clínicas vão sugerir presença de ovário policístico, certo? O que a gente vai ver na imagem? A gente vai ver presença de imagens ovais e anecoicas, né, de parede fina, que são esses cistos. Esses cistos, eles podem ser solitários ou múltiplos, unilateral ou bilateral, certo? Então, pode acometer um ovário ou ambos os ovários. Geralmente, é bilateral. Como que a gente vai diferenciar? É difícil diferenciar o folículo, o corpo lúteo e a doença cística, né? Mas tem alguns diferenciais que a gente pode fazer. Por exemplo, o folículo, né, que é aquele que aparece no proestro, ele geralmente ele tem que desaparecer em até 30 dias. Então, se a gente viu um ovário que tem estruturas císticas, mas que estão uniformes, né, de tamanhos iguais, e a gente pensa que é folículo, fora que a cadela vai estar apresentando cio, né, claro. A gente pode pedir um acompanhamento de 30 dias para ver se eles já desapareceram, né? Que aí a cadela já vai estar em anesto, então não vai ter que ter mais nada de folículo ali naquele ovário, né? Então a gente pode fazer esse diferencial. E o corpo lúteo, em geral, ele aparece desaparece em 60 dias, né? Os cistos patológicos, eles geralmente vão acompanhar outras alterações uterinas, né? Geralmente, a cadela com ovário policístico, ela pode apresentar piometra, pode apresentar hiperplasia endometrial cística e hidrometra. Então, geralmente, quando tem cisto patológico, a gente vai ter alteração uterina também. Fora que vai ter outras alterações clínicas observadas. Então, na doença policística renal, a gente vai ter vários cistos ovarianos de tamanhos diferentes. Isso é o diferencial, né, então, para os folículos. Os folículos, geralmente, esse aqui a gente pode até pensar em folículo, porque são vários do mesmo tamanho, né, mas quando ele é único, solitário, olha aqui, está ultrapassando o cisto, está ultrapassando 1 centímetro. Se o ovário não pode passar de 2, um cisto com 1,8, já é bem sugestivo, né, de cisto patológico, né? Então, essa dimensão do cisto também nos leva a crer que é um cisto patológico. Neoplasia ovariana, né? O tumor ovariano, ele não é tão frequente, né? Na verdade, ele é infrequente. Ele, geralmente, ele é uni ou bilateral, né? Pode acometer um ovário ou os 2 ovários. Ele pode ser grande o suficiente para ocupar até o mesoabdômen, né? Vai ocupar até o meio do abdômen ali, presença de uma massa. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico? É um diagnóstico que a gente diz que é por exclusão. Como assim por exclusão? Geralmente a gente vai ver uma massa irregular, circunscrita, com septo, com cistos, mas a gente só vai sugerir que aquilo pode ser ovário pela localização, que vai ser uma massa caudal ao rim, localização topográfica compatível com ovário. Por quê? Caudal ao rim, a gente não tem linfonodo, então não pode ser uma massa de linfonodo. Então, por exclusão, a gente chega à conclusão que aquilo é um ovário, porque geralmente está tão alterado, né, o parênquima ovariano está tão alterado que a gente não consegue chegar na conclusão que aqui, pelo aspecto que é um ovário. A gente vai mesmo pela localização topográfica, né, que aquilo pode ser ovário, e é claro que a cadela vai apresentar algumas alterações, pode apresentar hiperplasia mamária, né, outras alterações que sugerem que pode ter alguma coisa, alteração ovariana acontecendo. E a ecogenicidade desses tumores vai ser mista ou heterogênea, né, com áreas de
hiperplasia, de áreas de calcificação. A gente pode ter líquido livre abdominal, né, que pode indicar hemorragia nesses tumores. Pode ter ou não, nunca vi, na verdade, mas pode acontecer, né, de ter líquido livre. Então, aqui são de livros, né? Por que que eu trago muita imagem de livro? Porque geralmente, infelizmente, na nossa rotina, a gente hoje está mudando mais, graças a Deus, principalmente ovário, quando tira, assim, quando é tumoral, vai para o estudo patológico, com certeza. Mas antigamente o pessoal não fazia, né? Tirava e pronto, acabou, não quer nem saber o que era aquilo, né? Mas graças a Deus a gente mudou esse pensamento, né? E agora está fazendo mais estudo patológico, mas eu não tenho muitos arquivos ainda que mostram a imagem e o diagnóstico histopatológico, né? Mas aqui, do livro, o que a gente vê? Uma neoformação, né? Um tumor ovariano, que ele está mostrando aqui os limites, né? Pelas setas brancas, né? Tem um contorno irregular, tem áreas de cavitação aqui, ó, de cistos, né? Um aspecto bem irregular, e esse aqui foi um carcinoma ovariano. Já esse aqui, ó, também, ó, mostrando os limites aqui com as setas brancas, um contorno irregular, com ecogenicidade mista, né, com áreas hiper e hipoecóicas, né. Aí, como que a gente vai descrever isso no laudo? A gente vai descrever presença de neoformação caudal ao rim, tal, 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 compatível com localização de ovário, tal, 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 apresentando contorno irregular, ecogenicidade mista, com áreas de cavitação, e assim por diante. E na impressão diagnóstica a gente coloca sugestivo de neoplasia ovariana, a gente pode colocar a palavra a esclarecer, né, porque o a esclarecer, ele deixa aberto a sugestão de que pode ser maligno ou benigno, né, a depender do diagnóstico histopatológico. Nesse outro caso aqui, foi um carcinoma estromal, né, de ovário remanescente. Ah, bem lembrado. Cadelas que, após castração, apresentam cio, né, a gente também tem a indicação de fazer o ultrassom, porque a gente vai conseguir localizar aquele ovário. Às vezes ele não tem, ele não fica neoplásico, mas a gente pode localizar, né, uma estrutura parecida com ovário na localização topográfica de ovário. Então, cadelas que apresentam cio repetição de cio. Após castração, a gente tem que fazer ultrassom. Um outro achado comum também, que facilita a localização desses ovários remanescentes, é a presença de cisto, né? Cadela que foi castrada e continua apresentando cio. Quando a gente faz ultrassom, a gente pode ver cisto ovariano, né? E não era para ter, né? Porque não era para ter ovário. Então, se tem um cisto em topografia de ovário, a gente já pensa mesmo em ovário remanescente. O útero. Agora sim. Tá, dá para a gente falar de útero e aí a gente volta à tarde e fala só da gestação, que é um pouco mais longa. O útero, ele tem um corpo muito pequeno e os cornos extremamente longos e estreitos, como a gente mostrou lá no vídeo para vocês, né? O útero, em geral, numa cadela normal, ele vai medir de meio a 1 centímetro. Em gata, ele é difícil de identificar. Em gatas normais, né, que não são castradas, geralmente a gente não consegue visualizar o útero. Mas é claro que hoje a gente tem aparelhos com alta resolução, aí facilita a identificação de útero em gatas. Mas a maioria das gatas domiciliadas, elas são castradas, né? Até porque o tutor não aguenta uma gata no cio por muito tempo, né? Logo castram. Então, por isso que a maioria a gente nem vai procurar útero porque é castrada mesmo, tá? A dimensão do útero é muito variável, né? De meio a 1 centímetro. Então, a gente vai pensar mais no tamanho da cadela. Se são cadelas pequenas, o esperado é que a gente tenha úteros de até meio centímetro, né? Cadelas maiores de até 1 centímetro. Então, a gente tem que levar em consideração
o tamanho da cadela, né, para considerar se aquele diâmetro está normal ou não, certo? O corpo do útero, ele está localizado entre a bexiga, como eu mostrei para vocês lá nos vídeos, né? Então, ele é ventral à bexiga e dorsal ao colo. Então, entre a bexiga e o colo, a gente vai localizar o corpo do útero. O tamanho, como eu falei para vocês, depende do porte da paciente, quanto menor, menor o útero, e do estágio estral. Pacientes que estão em estro, né, apresentando cio, elas vão ter um útero maior do que uma paciente que está em anestro, né? Então, numa paciente pequena, eu ver um útero com 1 centímetro é normal, né? Porque ela vai estar em estro. Então, o útero, ele aumenta de tamanho. Agora, uma paciente pequena, em anesto, com útero maior que 1 centímetro, a gente já pensa em uma hiperplasia, em alguma coisa nesse sentido. Ou pacientes que são multíperas, né, já tiveram várias gestações, o útero também ele vai ter um tamanho aumentado em relação a uma paciente nunípera, né, que nunca teve nenhuma gestação. O conteúdo intraluminal pode ou não ser visualizado. Isso aqui é importantíssimo. Pacientes em estro, a gente pode visualizar uma pequena quantidade de conteúdo anecoico, mas é pequena. A partir do momento que a gente consegue visualizar uma quantidade grande de útero intraluminal, né, que para distender o lúmen, já não é normal, já é patológico. Aí a gente já vai pensar nas hidrometras, na mucometra, na piometra, certo? E a gente tem que diferenciar, né, o corno uterino, principalmente, de alças intestinais, como eu mostrei para vocês no vídeo, né? No útero, a gente não tem aquela estratificação de camadas de paredes como a gente tem na alça intestinal. Então, isso que a gente leva em consideração. Muito cuidado em pacientes que apresentam, principalmente, hidrometra ou ou hemometra, né, que vai ser um conteúdo mais escuro, muito cuidado para não confundir com alça intestinal com conteúdo líquido, principalmente para quem está começando. E isso, a gente vai fazer esse diferencial pelo aspecto das camadas das paredes. No útero, por mais que ele esteja preenchido por líquido, a gente vai ver uma parede bem fina e que não tem aquelas camadas de paredes definidas, diferente do intestino. É claro que o cólon ele tem uma espessura de parede muito fina e a gente não consegue diferenciar as camadas de paredes como no intestino delgado. Então, a gente já entra já tem esse outra dificuldade. Como que a gente pode, então, uma outra possibilidade de auxiliar nessa diferenciação quando tem líquido no útero, de diferenciar de alça intestinal dilatada por líquido? A gente pode colocar o transdutor ali na região e ficar com o transdutor parado. Uma diferenciação que a gente pode fazer é que o cólon ou qualquer outro segmento intestinal, uma hora ou outra, ele vai ter que apresentar o quê? Movimento peristáltico. O útero em si não vai apresentar movimento peristáltico. Então, a presença de movimentos peristálticos também auxilia, né, na diferenciação entre o que é alça intestinal e o que é útero. Para quem está começando, é extremamente importante, né, essa informação. Então, o útero normal, a gente vai ver ele dorsal ao cólon, né, igual aqui nessa região. E aqui a gente tem bexiga, bexiga, útero, útero, cólon, cólon. Isso aqui é a mesma imagem, ele só pegou e realçou mais as estruturas para vocês conseguirem enxergar. Aqui na imagem normal e aqui na imagem mais realçada, né, para enxergar. E aqui no vídeo. Cólon e útero, aqui, ó. Para quem está começando é mais difícil, mas com o passar do tempo a gente consegue identificar o útero normal, né? O útero com piometra é mais fácil de ver, mas o útero normal é um pouco mais difícil. Então, aqui no vídeo, bexiga, útero, o cólon aqui embaixo. Esse aqui tá fácil de ver, né? Bexiga, útero e o cólon aqui embaixo.
aqui no corte transversal cólon e o útero. Cólon, útero, corte transversal. Ah, e a medida do útero, aquele 1 centímetro, pode ser feita tanto aqui, um pouquinho a caneta, pode ser feito tanto aqui, quanto aqui, ó. Qualquer forma tá normal, de qualquer forma que a gente medir, tá valendo, tá? Tanto no corte longitudinal quanto no transversal, não pode ultrapassar 1 centímetro. E a piométrica? Oi. A Fran tá pedindo para aceitar ela. Ela caiu? Ela tá aqui? Uai, deixa eu avisar ela. Ela tá aí, tá online. Ela falou, mas parece que nem saiu. Ela tá me vendo, mas não tá vendo a aula. Vocês estão vendo a aula, então? Eu tô, normal. Não sei o que ela aprontou, não. Ô, Fran, você deve ter diminuído aí a tela, alguma coisa, não? Ah, ligaram para ela. Aí ela foi atender, não sabe mexer no computador e bagunçou lá. Tá. Vamos continuar, então, que ela vai tentando entrar aí de novo. Falar do útero, né? A piometra. O diagnóstico ultrassonográfico da piometra, ele é mais precoce, né, com o ultrassom, que a gente consegue diagnosticar acúmulo de conteúdo dentro do útero antes mesmo do início dos sinais clínicos, né? Então, às vezes, numa avaliação de rotina, a gente vê que tem o útero distendido por conteúdo, né? É claro que a gente fala piometra, mas tem outros acúmulos de líquidos, né? Não só pus, né? Piometra é acúmulo de pus. É a mucometra, a higrometra, né? Então, tudo isso a gente tem que entrar no diferencial. Não dá para diferenciar isso só pelo aspecto do útero, tá? A gente tem que utilizar também outros sinais clínicos, né? Cachorro com secreção, com febre, a gente já vai pensar mais em secreção purulenta, mais em piometra. Mas agora, aquela cadelinha que foi fazer ultrassom e a gente viu apenas um aumento de útero com conteúdo anecoico, não tem nenhum sinal clínico, a gente já vai pensar em mucometra ou hidrometra, né? Que são também situações que merecem atenção, porque a cadela às vezes não está apresentando nada, mas aquilo pode causar desconforto, pode causar cólica, né? Já peguei muita cadelinha que foi fazer ultrassom porque estava com uma dorzinha abdominal, aí foi ver, era uma mucometra de 1 centímetro, né? Eu não estou sentindo o que a cadela está sentindo, mas eu imagino que isso cause desconforto abdominal, né? Deve dar cólica com certeza. E o que a gente vai ver no ultrassom? A gente vai ver um útero distendido, simétrico, assimetricamente, né? A gente pode ter uma bola de acúmulo de líquido ou um útero simetricamente distendido por líquido, né? Então pode ser segmentado ou focal. A gente pode observar também hiperplasia endometrial cística. O que
como que a gente vai observar essa hiperplasia endometrial cística? O próprio nome já diz, cistos. A gente vai ver cistos na parede do útero, né? Então, vai ser um útero com a parede cheio de cistos na sua parede, né? Então, a gente já vai pensar em hiperplasia endometrial cística com piometra. O conteúdo, ele pode ser homogêneo, anecoico ou com celularidade, debris. A depender do conteúdo, aí a gente já vai pensar em piometra ou mucometra, hidrometra. Mas é claro que esse diagnóstico não é só pela imagem, né? A gente sugere que pode ser, né, pela celularidade do conteúdo, mas ele é só mesmo depois que tira o útero, quando é fechada, né, para a gente ver o tipo de conteúdo que estava lá dentro. Os ovários podem ter ou não presença de cistos, né? Então, a piometra ela pode ser uma condição acompanhada da hiperplasia dos folículos ovarianos ou não. Ele pode estar normal ou só com volume aumentado. A Fran não conseguiu entrar, não? Ah, deu certo. E lembrar dos diagnósticos diferenciais, né? Mucometra, hidrometra, reabsorção fetal, às vezes a fêmea também a gente pode ter acúmulo de um conteúdo intraluminal, mas pode ser apenas uma vesícula gestacional em reabsorção, que a gente vai ver à tarde, né, como que isso vai aparecer, e não uma piometra, né? Às vezes ela vai reabsorver aquilo, vai ficar tudo certo, só tem que acompanhar para ver se a reabsorção vai ocorrer 100%, né? Mas, ou tecido placentário, é comum a fêmea parir e ficar restos placentários, mas esses restos placentários também têm que ser reabsorvidos ou expulsos, né? Às vezes a expulsão da placenta não ocorre no momento do parto, mas pode ocorrer tardiamente. Então, a gente tem que acompanhar nesses casos, mas a retenção placentária, ela também pode gerar piometra. Então, é uma cadela que tem que ser acompanhada quando observa restos placentários, mas é difícil observar isso pelo ultrassom, por quê? No pós-parto imediato, é normal, e até, não é só no imediato, na verdade, por até 15 dias, a gente vê um útero com conteúdo intraluminal. Então, é normal a gente ver esse conteúdo no pós-parto, né? Então, a gente tem que acompanhar, né? Porque se a secreção não parar em até 18 dias, aí já não está normal mais o quadro, né? Aí já sugere mesmo retenção placentária com evolução para a piometra. É importante a gente nunca puncionar, tá? Por quê? Porque a gente pode, se a gente puncionar uma cadela com piometra, pode romper o útero, aí vai ter extravasamento de conteúdo para a cavidade e tal. E por mais que a gente coloque isso aqui em letras garrafais, eu já vi gente já ouvi falar de gente puncionando útero com piometra para mostrar para o tutor que está com pus lá dentro. Não, para que não tem indicação nenhuma de fazer isso, né? É extremamente contraindicado, na verdade, não funciona. E uma outra coisa importante que a gente coloca aqui, não funcionar nem para coletar, fazer citocentese, cachorro que tem conteúdo uterino, porque pode ser que perfure o útero também, né? Então, jamais fazer citocentese em cadela que está apresentando alteração uterina. Biometra de coto, né, que é geralmente vista associada à presença de ovário remanescente, é de difícil diagnóstico, o aspecto da biometra é muito variável, mas a gente vai ver mesmo presença de conteúdo ali em região de corpo de útero, e quando a gente tem presença de conteúdo em região de corpo de útero em cadela castrada, a gente sempre tem que procurar, então, por ovário remanescente, porque provavelmente ele vai estar presente. Então, vamos ver aqui, uma piometrinha. Piometra tem aspectos extremamente variáveis, né? Porque a gente pode ter uma piometra que a gente diz que é de parede grossa, né? Acompanhada com hiperplasia de parede. Aqui a gente tem um útero diferente de intestino, certo? Intestino a gente veria as camadas das paredes. Um útero com a parede extremamente
espessada e conteúdo luminal anecoico. Então, a gente tem uma hiperplasia endometrial com piometra. Esse é um dos aspectos da piometra. A piometra também pode aparecer dessa forma. Um útero de parede extremamente afilada, com um conteúdo luminal com bastante celularidade. Isso aqui é pus, gente. Provavelmente é pus por causa desse conteúdo mais hiperecogênico, né? Então, quanto mais hiperecóico for o conteúdo, maior a chance disso ser pus. Às vezes, nessas piometras assim de grandes dimensões, a gente pode ver pequenos cistos aqui na parede, que são sugestivos, então, de hiperplasia endometrial, junto, então, com a piometra. De novo. É fácil, né? Bateu o transdutor, já cai em cima do útero. Esse diagnóstico é o diagnóstico mais fácil de ser feito. Aqui, outro aspecto, vários cistos. Ó, esse aqui é uma hiperplasia endometrial cística, horrorosa, vários cistos. Aqui em outra imagem, vários cistos. Essa imagem não está muito didática, não. O foco está na região certa, tá vendo? Está em cima do útero. Mas eu poderia ter aumentado, né, a imagem para ficar mais definido. Então, é válido também a gente pôr esse tipo de vídeo na aula para mostrar, né, como que a gente poderia ter melhorado um pouco a qualidade da imagem obtida. Vários cistos, né? Hiperplasia endometrial cística. Outras imagens, aqui vários cistos, hiperplasia endometrial cística. Aqui já é um útero de parede delgada, com conteúdo anecoico. Aqui já é um útero também de parede delgada, com conteúdo mais hipoecóico, né, com mais celularidade. Olha a dimensão desse útero, 4,29, né? Aqui é um útero com a parede mais grossa, um contorno com presença de cistos. É importante a gente falar no nosso laudo se a parede está fina ou está grossa. É importante, porque a cadela que tem uma hiperplasia de parede junto com a epiometra, é menos provável que esse útero vá romper do que uma cadela que tenha a parede mais fina. Outro achado que a gente sempre tem que colocar no laudo é se tem aumento de ecogenicidade do tecido periuterino. Por quê? Quando esse tecido está reativo, é o que a gente chama de esteatite, que também a gente vai observar em outras situações, como eu falei para vocês lá na aula de vesícula, quando a gente tem suspeita de ruptura de vesícula, a gente vai ter esteatite focal, certo? Aqui no útero acontece a mesma coisa. Quando a gente tem esteatite focal aqui perto do útero, também é sugestivo de ruptura de útero, né? Não dá para a gente ver a ruptura da parede, mas a gente vê o que? A esteatite, né? O aumento da ecogenicidade do tecido, né? Que envolve o útero. E isso já é sugestivo de ruptura, e isso já é uma informação que tem que ser passada para o cirurgião, porque é uma cirurgia que tem que ocorrer com caráter de mais urgência, né, mais emergência do que um útero que está com a parede grossa e não tem esteatite focal, né? Então, isso vai auxiliar na tomada de decisão clínica. Aqui no caso do livro, a cadela com uma gata de 8 anos, de status reprodutivos desconhecido, exibindo sinais de cio. Imagina uma gata com cio de repetição, né? O dono ficou louco. Baço, em esquerdo. Olha isso. Isso tudo aqui é útero, gente. Estrutura tubular. Ó, útero, útero, útero. Parede bem grossa, né? Bem hipertrofiada. Ele consegue seguir o útero até a bexiga. Útero, útero. Cheio de cistos na parede.
Aí ele rotacionou a probe, agora o corte transversal, o útero cheio de cistos, bexiga. Aí que o vídeo dá uma travada. Então, útero, parede espessada. Dá dando para ver os dois? Córneos ali. Parede bem espessada. Números cistos na parede. E aqui, ó, o ovário cheio de cisto, né? Então, esse aqui é uma hiperplasia endometrial cística acompanhada, então, de ovário policístico. Aqui, ovário. A única coisa que eu consigo pensar é como é que não tava diabética essa gata. Devia estar, né? Ó, cheio de cisto. Tá. Ó, o ovário aqui cheio de cisto. Ela tá quietinha, ó. Ela tá sedada também. Muitos, muitos cistos. Aí volta no pano transversal. Aí fez a ovariosterectomia, num diagnóstico histopatológico foi de hiperplasia. Ai, por que ele não quer voltar aqui? Ah, não, ele tá de sacanagem comigo, mas é hiperplasia endometrial, cística, e ovário policístico. Não, ele tá de sacanagem, quer voltar lá não. Neoplasia uterina é um diagnóstico extremamente raro, mas a gente sempre tem que pensar em neoplasia quando a gente vê esses aumentos de volume, né, em topografia de útero, um volume mais sólido, né, a gente também vai ser uma massa palpável na avaliação clínica, então a gente sempre tem que lembrar que pode ter neoplasia também, e pode ter neoplasia junto com piometra, certo? Então, sempre a gente tem que pensar nessa possibilidade, mas são diagnósticos extremamente raros, né? Tanto em cadelas quanto nas gatas. As gatas fazem piometra também, viu? Não coloquei aquele caso lá, era de hiperplasia endometrial com piometra, né? Mas eu já peguei piometra muito grande em gata que toma, que eles fazem utilização de injeção, né? Além de fazer aquelas hiperplasias mamárias, às vezes faz piometra também, e são piometras gigantes, um tipo de cachorro, né? Então, é comum a gente ver piometra em gata que faz uso de contraceptivo. Eu trouxe um caso aqui para vocês, que eu também não tenho diagnóstico patológico, até porque é um caso bem recente, ó, foi do dia 7 de abril de 2021. Então, o que eu... a clínica já relatou que ela tinha palpado alguma coisa, uma massa, e a cadela é de 14 anos, eu acho. Era uns 14 anos. E... Aqui, 14 anos. Eu via que a bexiga, caudal, a bexiga é essa massa gigantesca. Olha o tamanho disso. Como é que eu sei que é útero? Porque está entre a bexiga e o cólon. Aqui na imagem estática fica melhor de ver que aqui é cólon. Cólon e essa massa sólida, né? Medindo 4 centímetros de comprimento, né? Então, a massa bem grande. Não tinha nenhuma secreção, só essa massa, a palpação, e ela estava mais tristinha, a cachorra.
E o que eu via lá na região de ovário? Isso. Isso é um ovário policístico digno de nota, né? Vários cistos no ovário, um ovário bem policístico, e eu conseguia ver conteúdo nos cornos também, ó, conteúdo líquido nos cornos uterinos. Os cornos, né, na hidrometra, eles ficam bem perto aqui da parede abdominal, bem na lateral, né? Então, para a gente fazer a avaliação dos cornos uterinos, a gente vai com o transdutor bem na lateral do cachorro, a gente consegue avaliar, então, os cornos, né? Então, tinha conteúdo também nos cornos. E era isso. E o que eu coloco lá no laudo, então, de sugestão na impressão diagnóstica? Eu vou colocar, nesse caso, eu coloco que tem uma massa, né, em topografia de corpo de útero, uma massa sólida, hipoecóica, de bordos bem definidos, medindo tal, tal, tal. E na impressão diagnóstica eu vou colocar massa em topografia de útero sugestiva de neoplasia uterina ou hiperplasia, porque esse aqui também pode ser hiperplasia, né? Pensando que ela tem ovário policístico, né? Por influência hormonal, também pode ser só uma hiperplasia e não uma neo, mas também pode ser neo. Então, a gente sempre tem que colocar as duas possibilidades. E também tem conteúdo no útero, né? Então, a gente tem uma massa uterina e conteúdo em cornos uterinos sugerindo uma hidrometra, mucometra ou piometra. Mais provável, uma hidro ou muco por causa do aspecto anecoico do conteúdo, né? Eu não sei se a cadela já foi castrada, porque ela também é cardiopata grau 1000, né? Então, tudo complicou aí no caso da cachorrinha. Mas ela tinha esses achados. Vamos, então, interromper a aula agora, aqui na gestação, que a aula de gestação é um pouco mais longa, a gente tem que falar com um pouco mais de detalhes. Aí, à tarde, a gente continua, então, às 2 horas. Eu espero vocês. Certinho? Deixa eu parar na gravação.